Há alguns meses atrás, eu contei aqui no canal um relato meu de quando apareceu uma criatura muito macabra embaixo da minha cama, enquanto eu estava dormindo sozinho na casa da minha mãe. Hoje, eu vou te contar sobre a noite em que essa criatura voltou a aparecer. Antes de tudo, já deixa o like se você gosta de relatos de terror reais, se inscreva no canal e ative as notificações para saber sempre que sair um vídeo novo. Se você está vendo esse vídeo, é porque gosta tanto quanto eu de histórias reais do mundo sobrenatural. Aqui no primeiro link da descrição, você vai encontrar um e-book com diversas histórias baseadas em fatos reais que vão te fazer questionar muito do que você acredita. Clique no link e tente não sentir medo. Meses atrás eu contei um relato assustador sobre uma criatura que estava embaixo da minha cama na casa da minha mãe. Na época, pensei que fosse apenas algum ser que estava de passagem pela casa, e achei que depois daquela noite havia me livrado desse ser. Bastante tempo depois, minha mãe me contou enquanto conversávamos pelo telefone que ela estava ouvindo alguns sons estranhos vindos debaixo da cama dela. Mas não chegamos a ligar isso com o que aconteceu naquele relato. Estávamos falando no telefone justamente porque eu estava dizendo a hora que chegaria na casa dela para passar o final de semana por lá. Como eu já contei em alguns relatos por aqui, minha mãe normalmente não passava a noite de sexta em casa. Então as opções eram ficar na casa do meu primo, ou na casa dela sozinho. Não achei que seria nada demais, então preferi ficar na casa dela mesmo. Conforme a madrugada ia chegando, os barulhos que vinham do quintal iam diminuindo. Até determinada hora, dava para notar que minha avó, que morava no mesmo quintal, ainda estava acordada. Não sei dizer exatamente a hora, mas acredito que perto de 1h da manhã já não se ouvia mais nada, nenhum ruído de vizinhos ou algo do tipo. Com o silêncio em evidência, notei que alguns barulhos estranhos estavam acontecendo pela casa. Talvez não havia notado antes porque a agitação que estava lá fora não permitia. Mas agora que o som que vinha lá de fora havia cessado, dava para ouvir tudo o que acontecia dentro de casa. E isso era o suficiente para me fazer sentir um medo fora do comum para uma situação daquelas, mesmo esses barulhos sendo completamente normais para aquela hora naquela casa. Eu não queria de jeito nenhum saber de encontros com o sobrenatural aquela noite, então aumentei a televisão até uma altura que abafasse todos os tais ruídos, mesmo sabendo que aquilo me traria uma falsa ilusão de segurança. Para falar a verdade, eu sabia que não adiantaria, pelo medo inexplicável que eu estava sentindo, e o meu coração acelerado sem motivo, com certeza aquela seria uma noite daquelas. Os minutos iam passando mais e mais, e por volta de 2h da manhã, levantei para buscar um copo d'água, mesmo pensando 2 ou até 3 vezes antes de me levantar para ir até a cozinha, o medo estava me segurando embaixo da coberta. Quando pisei no degrau único que separava o quarto da cozinha, um barulho saiu da porta sanfonada do banheiro, como se alguém esbarrasse nela. Me virei para olhar imediatamente na direção da porta, mas nada que me chamasse a atenção estava ali. Poderia ter sido só o vento. Eu tentei colocar isso na cabeça, mas eu tinha certeza de que não se tratava disso. O histórico da casa dizia justamente ao contrário. Vendo que não tinha nada, continuei indo até a cozinha para tomar água. Quando estava voltando, no momento em que eu cheguei no degrau novamente, dessa vez de frente para o quarto, vi um vulto que estava em pé ao lado da cama, saindo instantaneamente na direção do banheiro, inclusive fazendo barulho na porta no momento em que o vulto passou por ela. Fiquei paralisado, olhando aquela cena, que mesmo depois de já ter passado, ficou se repetindo na minha cabeça. Que vulto foi aquele que me deixou com tanto medo? Olhei na direção da porta sanfonada, e ela estava mexendo como se alguém de fato tivesse acabado de esbarrar. Não restava mais dúvidas, havia algum ser escondido por lá. Corri na direção da cama e me joguei embaixo da coberta, me cobrindo até a altura do nariz, só com os olhos para fora enquanto não parava de olhar naquela direção. Nada mais estava acontecendo, o que foi me tranquilizando, e eu comecei a esquecer o que havia acontecido. Aparentemente era só mais um vulto normal, como normalmente acontecia. Só que novamente eu estava enganado. Quando chegou mais ou menos perto das 3h da manhã, uma risada muito sinistra saiu de dentro do banheiro, fazendo todos os pelos do meu corpo se arrepiarem instantaneamente. Meus olhos se voltaram rapidamente naquela direção, mais uma vez.
Dessa vez, as coisas foram somente piorando. Logo após aquela risada macabra, um rosnado veio do mesmo lugar, me fazendo pensar que aquela criatura era pior ainda do que eu imaginava. A porta sanfonada não estava completamente fechada. Havia uma fresta aberta de mais ou menos uns 20 centímetros, mas só o que dava para ver era o breu que estava dentro daquele banheiro. Os rosnados e risadas continuavam, mesmo que com um intervalo grande de tempo, definitivamente estavam lá, e eu não conseguia parar de pensar no horror que poderia estar escondido. Em um determinado momento, enquanto eu olhava para aquele breu, deu para perceber uma movimentação diferente, como se fosse uma silhueta se mexendo no meio do escuro. Aquele ser estava fazendo questão de me mostrar que ele estava lá. Agora, o pior aconteceu. Eu não conseguia tirar os olhos do banheiro, e para minha surpresa, depois de aparentemente querer que eu soubesse que tinha algo ali, aquela criatura fez questão de aparecer para mim. Vi uma figura realmente assustadora surgir no meio do escuro, e a minha surpresa foi maior ainda quando percebi que eu já havia visto aquele ser. Era a mesma criatura que estava embaixo da minha cama tempos atrás, ali mesmo na casa da minha mãe, e estava tão aterrorizante quanto antes. Ele ficou ali parado, se escondendo no escuro do banheiro, mas deixando aqueles olhos arregalados à amostra para eu saber que estava sendo assombrado. Eu não tive reação. A única coisa que fiz foi me esconder embaixo da coberta, torcendo para aquele ser sumir de vez. O problema é que não adiantava. Toda vez que eu ia verificar se ele já tinha ido, acabava vendo aqueles olhos e sorriso macabro me encarando. O ser estava lá sem mexer nenhum centímetro, apenas sorrindo e me olhando sentir medo. Era uma sensação de impotência. Eu não tinha o que fazer. Não preguei os olhos. Fiquei coberto durante muito tempo tentando pensar somente em coisas positivas, até que me dei conta de que o dia já havia clareado. Olhei para o banheiro rapidamente, para ver se o ser ainda estava lá, mas felizmente ele havia ido embora. Foi uma experiência terrível. Aquele reencontro definitivamente foi desagradável. Será que algum dia eu ainda vou voltar a ver aquela criatura? Eu espero muito que não. Dá uma olhada nesse vídeo onde eu conto a primeira vez que essa criatura apareceu. Não esqueça também do livro com diversas histórias reais. Se você gosta do sobrenatural, vai adorar o livro. Te vejo no próximo vídeo.